Bom, essa aqui é a playlist, a série de vídeos sobre LaTeX, uma ferramenta de escrita de textos acadêmicos que eu vou discorrer aí por algumas aulas. Se você caiu de paraquedas em um dos vídeos ou nesse vídeo, olha a descrição do vídeo e também o primeiro comentário fixado que tem o link para a playlist completa. Também vou deixar as referências dos documentos que eu vou estar usando para o que eu vou explicar nas aulas, ok? Mas nessa primeira é algo simples e básico que é as introduções às ferramentas. E aí a gente já vai começar a fazer o primeiro exemplo, ok? Então vou compartilhar a tela com vocês. E basicamente, deixa eu botar de novo. Basicamente existe duas maneiras de você utilizar a LaTeX. Pode ser localmente na sua máquina, no seu computador, sem precisar de acessar a internet. E você pode fazer isso online também, em alguma plataforma. A maneira que é mais usada hoje em dia é a forma online, usando alguma plataforma, que é que eu vou mostrar primeiro. Mas também tem a forma de você fazer isso offline, e aí vai da sua preferência. Durante toda a trajetória eu vou usar sempre as plataformas online que tem disponíveis. Porém, eu vou mostrar em um vídeo como fazer essa instalação offline, caso seja do seu interesse. Então, voltando para cá, a plataforma que vamos utilizar se chama Overlift. Então, você vai no Google e digita Overlift. É a primeira que aparece aqui, dá um OK, página inicial, vou aceitar os cookies aqui. E aí o que você vai fazer é escolher fazer login com o Google ou com o Audacity, ou você coloca só o seu e-mail e senha aqui e aí já está cadastrado, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer login com o Google, porque para mim é mais fácil. Clicar, entrar com o meu e-mail de escolha, dou um continuar e aí pronto, já estou dentro da plataforma. Primeira coisa que ele vai dizer aqui é quais são os benefícios, principalmente da versão paga, que é a sua integração com o GitHub, Dropbox e várias outras funcionalidades. Mas para a gente não precisa disso aqui não. Então eu vou dizer aqui que eu não preciso disso e vai ser o gratuito mesmo. Aqui eu vou dizer qual é o meu nome. Então eu vou colocar aqui Matheus. Vou botar só Jonathan. Jonathan. E aí, último nome aqui, Santos. Continuar. Vamos pular para cá. Então pulou. Tem aqui dizendo desconto, mas vamos pular também. Muita propaganda. E aí chegamos na primeira aba. Aqui você tem três opções. Você pode criar um projeto novo. Você pode ir para a aba que tem tutoriais sobre LaTeX. Isso aqui é uma boa, vou até abrir aqui. E aqui você pode procurar modelos existentes. E isso aqui é uma boa também, mas cuidado para não você pegar modelos. A gente vai aqui aprender a criar do zero. Então, primeiro, esse do meio aqui, que é a parte do site do Overlift, que é como se fosse um manual aqui, para você aprender o básico sobre LaTeX. A desvantagem é que está em inglês, mas você vai ver que LaTeX praticamente é tudo em inglês. E a gente vai seguir o que está aqui, ok? Já aqui são as partes de modelos. Então tem aqui a bibliografia, livros, calendário, currículo e assim vai. Apresentações de slides. Clicando em uma delas, vai aparecer vários modelos que a comunidade criou e disponibilizou para quem quiser usar. Então, por exemplo, gostei desse daqui. Aí ele vai dar informações. Você pode clicar aqui em abrir modelo. Você pode ver um trecho do código ou observar o PDF. Se você clica no PDF, por exemplo, ele vai baixar. E aí você pode olhar se você gostou ou não. E aí você pode utilizar e fazer as suas modificações. Então, por exemplo, esse slide aqui. E aí tem aqui uma apresentação de como ficou. Bem bonita até. Aqui mostrando como fica a imagem inserida. Mas por enquanto não vamos utilizar nada feito. Então, voltando para o início. Vou clicar em criar um novo projeto e eu vou escolher aqui um projeto em branco. Você pode fazer ele limpo, você pode começar já com um exemplo básico, você pode fazer o upload, caso um colega teu te passe um arquivo zip, e o importante é que ele tem que estar em .zip o arquivo, você pode clicar aqui e fazer o upload desse documento para sua conta. E geralmente a gente faz isso quando vai pegar o modelo de TCC da universidade, porque a maioria das pessoas vão usar o Overlift para escrever o TCC, né? Então você vem aqui fazer o upload do projeto e você upa o arquivo zip que te passaram. Ou você pode importar da sua conta do GitHub, tá? Ou pode importar de algum repositório que você encontrou lá, um modelo interessante, você pode importar do GitHub. Eu vou começar com um projeto em branco e eu vou dizer aqui primeiro projeto, o nome do meu projeto. Criar. E aí, chegou nessa página. A primeira coisa que eu faço aqui é mudar o tema, porque esse branco aqui para mim fica muito difícil de ler. Então, vem aqui em menu e aqui você tem várias opções. Eu vou vir um pouco mais embaixo e eu tenho aqui o tamanho da fonte, que eu vou deixar maior por conta da gravação. Então, vou deixar aqui tamanho 18 mesmo. Tem a
A fonte que eu tenho a Monaco, que essa daqui é um pouco mais parecida com o código, e essa outra aqui, que eu gosto mais dessa daqui. E fica melhor aí na visualização, né? E por último, o que eu vou mexer aqui é no editor do tema. Então tem vários, se você for passando aqui, você dá um clique e vai descendo até aparecer um que seja do seu interesse. Eu gosto de usar muito esse daqui, que para mim visualizar. Então ó, eu estou usando o tema aqui, o Tomorrow Night, ok? E aí acabou-se. E aqui é o corretor. Caso você queira ativar o corretor de texto, às vezes você escreve uma palavra incorreta, você bota aqui, ó, Português Brasil. E importante, aqui no compilador você pode deixar o PDF LaTeX ou Lua LaTeX, tanto faz. Eu vou deixar o Lua LaTeX porque é a versão mais complexa, mais completa, e a gente vai usar às vezes uma coisa avançada. E aqui é a versão do TextLive. TextLive é todos os pacotes que tem no LaTeX. É bom sempre deixar a última versão, mas ele te dá opções de você acessar versões anteriores para quando você for rodar um documento. Às vezes tem um pacote que não tem uma versão e tem outra, mas sempre é bom deixar a mais atual possível. E aí, acabou. Agora, ficando aqui no documento, observa um detalhe. Do lado esquerdo eu tenho onde eu vou inserir os códigos. Do lado direito eu tenho o PDF que é gerado a partir desses códigos. E nessa parte aqui, a mais à esquerda, é onde estão os meus arquivos. Onde vai estar minhas imagens, minhas pastas, os meus códigos e tudo mais. E aqui nessa parte inferior que eu posso ocultar, é onde vai ficar como se fosse o sumário. Então toda vez que eu vou estruturando o meu documento, ele vai deixar esse sumário aqui para facilitar na hora que eu estiver editando as partes dos documentos, ok? Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui embaixo. O arquivo principal do LaTeX geralmente vai se chamar main.tex. Tex é a extensão e main porque vai ser o arquivo principal, que é onde vai estar centralizado tudo. Mas se você quiser, você pode escolher outro arquivo para ser o principal. Basta vir no menu e aqui nessa opção, ó, escolher qual vai ser o arquivo principal. Como eu só tenho ele, só vai aparecer ele. E aqui, esse botãozinho menorzinho aqui é o botão de baixar o PDF. Se eu der um clique aqui, ele vai baixar para mim o PDF que está aparecendo aqui. Que aí é a versão que eu passo lá para o meu orientador ou para algum colega ler e tudo mais. Então, veja que ele já baixou o PDF aqui completo, rapidinho. E também, esse botão aqui de recopilar é quando a gente muda alguma coisa no código, automaticamente não é alterado ali. Por exemplo, tá vendo que aqui está escrito Introduction em inglês, né? Eu vou botar introdução em português aqui. Vou botar introdução. Eu vou clicar aqui em recopilar e observa o que vai acontecer aqui, ó. A palavra agora ficou introdução. O que acontece? Viu que eu digitei aqui introdução ao capítulo, introdução ao artigo, vamos dizer assim. Veja que eu alterei no código, mas automaticamente não mudou aqui, porque eu preciso compilar meu documento. Porém, se você clicar nessa setinha que tem aqui do lado, você vai ver que tem uma opção aqui chamada Autocompile, ou seja, automaticamente ele vai compilar assim que eu terminar de digitar. Se eu deixar isso aqui ativado, veja que mudou aqui o efeito, ele automaticamente vai ficar compilando sempre que eu mudar o código. Então, por exemplo, introdução ao artigo, eu disse, vou botar de matemática, aí eu boto aqui matemática. Aí espera um tempo sem mexer em nada e aí ó, ele começa a compilar lá em cima e já altera no documento. Isso tem as vantagens e desvantagens. Às vezes você quer dar uma pausa, tá pensando na fórmula que está digitando no texto, aí fica ruim você ficar compilando direto, porque você está mandando isso muito para o servidor. Então eu não recomendo usar esse autocompile aqui. Eu sempre deixo ele desativado, faço a alteração no código e depois vou aqui e clico. Outra coisa que você pode fazer é apertar Ctrl Enter no teclado, que ele compila, sem você precisar ficar clicando sempre aqui. Então, por exemplo, eu vou botar aqui artigo de matemática. Aí eu não vou clicar aqui no botão, eu vou apertar no meu teclado Ctrl Enter. E aí veja que já começou a girar aqui para compilar. Ok? Então, e tem esses botões aqui, que é dar zoom, remover zoom, aqui é deixar a folha preenchida completamente na lateral, por exemplo, eu dei o zoom, aí eu quero voltar para a origem lá, é só eu clicar nessa opção aqui, ó, ele deixa a folha completa. E esse daqui é para deixar a folha aparecendo por inteira, na vertical, então clico, ó, e aparece ela por inteira, fica meu vazio aqui. Geralmente, a maioria das pessoas usa essa primeira opção aqui, que é que vem por padrão, que é aparecer a folha e você vai descendo aqui. Veja que tem umas coisas básicas que já vieram do modelo aqui, né? Mesmo sendo um projeto branco, ele já vem com alguma coisa digitada, que é, aparece o título, a data, veja que a data está em inglês, a gente vai resolver isso daqui a pouco, e o número, ok? Então, aqui no código, o que está acontecendo? Eu tenho dois ambientes, o primeiro se chama preâmbulo, e o segundo se chama corpo do documento. Você pode escutar o pessoal chamando também de body, é corpo em inglês. Ó, tudo que vem antes desse comando aqui, ó, begin document, a gente vai chamar de preâmbulo. Então, tudo que tiver antes de begin document, preâmbulo. Tudo que tiver entre o begin document e o end document,
tudo que tiver aqui, ó, entre esses dois comandos, a gente vai chamar de body, ou corpo. Então, ó, dizer aqui, eu vou chamar isso aqui de body, e tudo isso que vem aqui antes, eu vou chamar de preâmbulo, tá? Então, ó, de novo, tudo que está antes do begin document, preâmbulo o nome. Tudo que está entre o begin e o end document, body ou corpo. Então, voltando aqui o código, ó, o que eu estou usando aqui é Ctrl Z, tá, para voltar. E aí, eu já começo com alguns comandos, ó. O primeiro é a classe. Em LaTeX, classe é como se fosse o tipo de documento que você está querendo fazer. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um slide. Eu poderia informar aqui que isso aqui é um slide. Tá? Ah, vamos dizer que eu quero fazer um livro. Eu vou aqui e informo book, de livro. Lembrando que os comandos têm que ser em inglês. Ou, como viu por padrão, eu quero fazer um artigo. Então, article, artigo em inglês. Ah, Matheus, mas como é que eu vou saber quantas classes de documentos existem em LaTeX? Quais são elas? Ou qual que é a melhor para mim usar? Você vai notar que a maioria das vezes você vai usar ou um modelo feito, caso você vá fazer um TCC, ou você vai usar a classe artigo, que você consegue fazer as modificações e deixar no padrão de qualquer outro modelo. Então você vai ver muito documento feito basicamente na classe artigo. Se for fazer um TCC, já tem uma classe que existe que é a ABN-TeX. Então a ABN-TeX 2. Isso aqui é uma classe que foi criada pela comunidade e quando você baixa e insere lá no LaTeX, automaticamente já vai vir todo o padrão lá formatado da ABNT. Mas por enquanto a gente vai usar a classe artigo para aprender as coisas básicas, depois a gente vai avançando. Então, beleza. Classe de documento é o tipo de documento que eu estou querendo criar. E também existem os pacotes. Funciona assim, enquanto a classe ela vai me dizer o tipo de documento e automaticamente ele já vai pré-formatar, observe uma coisa antes de eu falar do pacote. Se eu mudasse isso aqui para livro, veja que não mudou nada no PDF, porque eu não compilei. Agora eu vou compilar. Observe o que vai acontecer com o meu PDF. Ó. Ele mudou. Mudou o quê? Não está aqui mais aquele 1 e o introdução. O título desceu mais, a data desceu. E observa que não tem mais o número na primeira. E agora tem uma página nova. Agora está o número da página aqui e está 0.1 e o título. Veja que a formatação mudou só por ter mudado qual é a classe. Porque é isso que a classe faz. A classe ela vai definir para mim quais são as padronizações que o meu documento vai ter. Então eu vou voltar aqui para artigo, que vai ser a que a gente vai usar. Article. Vou dar um Ctrl Enter para compilar novamente. E aí, existe outra coisa em LaTeX que é o que a gente chama de pacotes. Pacotes é como se fosse um bloco de informações. Eu tenho dentro de um pacote diversos códigos que são pré-configurados para fazer determinada ação. Por exemplo, aqui no arquivo padrão eu estou chamando um pacote de gráficos. Então é o GraphicX. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Esse pacote é requerido, ou seja, eu preciso inserir esse pacote para poder inserir imagens. Então, por padrão, dá para inserir sem precisar. Mas esse pacote me dá funções mais avançadas, opções mais avançadas para configurar as imagens. Então, o que ele fez? Eu inseri um pacote gráficos para poder colocar a imagem. E, além dos pacotes e das classes, eu tenho os comandos. Os comandos, eles são feitos para poder informar algo bem direto. Por exemplo, isso aqui é um comando. Ó. Title, o nome é sugestivo. Título. E aqui está o título do meu projeto. Ó. Eu vou botar aqui. Título do meu projeto. Autor. Quem é o autor? Eu vou botar aqui Jonathan. Já está Jonathan, vou botar em maiúsculo. Jonathan Santos. E aqui a data. Eu vou colocar, já está em 2024, mas vou botar hoje é dia 26. 26 de junho de 2024. E eu vou compilar novamente. Observa que o título os nomes são sugestivos. Aparece aqui, ó, título do meu projeto, Jonathan Matheus, 26 de junho de 2024. E a ordem que aparece aqui, por mais que está parecida com a mesma ordem que está aqui no documento, isso tanto faz, tá? Se você quisesse, eu poderia apagar o que está aqui ó, e colocar o autor aqui embaixo. Eu poderia pegar a data e colocar aqui em cima. Observa que não vai mudar nada no documento. Eu vou compilar novamente. Observa que continuou mais o padrão. Título, depois nome, depois data. Isso por quê? Porque a classe artigo, ela diz para o código, olha, primeiro vem o título, depois vem o autor e depois a data. Então, independente do que eu escreva aqui no código, a maneira com que vai aparecer no meu documento está padronizado pela classe article. Ah, Matheus, mas e se eu quiser alterar isso aí? Eu não posso não? Pode sim. A gente vai ver como fazer isso. Depois, então, de novo, já foi classes, já foi pacotes, comandos e por último tem os ambientes. O ambiente, diferente de todos os outros que eu já listei, eles têm um início e um fim. Exemplo, o begin, início. O end é um fim. E qual que é o ambiente? O ambiente é o document.
eu vou ter vários ambientes. Só que o ambiente principal e o primeiro que a gente sempre faz, geralmente já vem preenchido por padrão, é o ambiente document, porque dentro deste ambiente é onde eu vou inserir o meu documento. Então eu tenho um ambiente onde ele começa aqui, na linha 11, e termina na linha 15. E tudo que está dentro dele vai estar no meu documento. Aí o que está no preâmbulo não aparece não? Não aparece. Tudo que tiver no preâmbulo não aparece no documento. Oxe, mas como assim não aparece? A data está ali, está aparecendo no documento. O nome está ali, do autor está aparecendo. Mas o nome, o autor e a data só aparece por conta desse comando aqui, ó. Olha o que está escrito. Make, faça, title, título. Faça o título, crie o título. E veja que criou aqui, ó. Agora, se eu tirar esse comando aqui, ó, apagar ele e recopilar, veja o que acontece no meu PDF. Sumiu o título, sumiu o autor e sumiu a data. Isso por quê? Porque eu inseri as informações no meu código, mas em momento algum eu pedi para ser exibido lá. Então, se eu inserir coisas no preâmbulo e durante o meu documento eu não ativar, eu não inserir no meu documento em si, as informações vão ficar lá em cima e eu não vou utilizá-las. E para isso eu tenho um comando que é o faça o título, né? Então, ó, title. E aí, inserindo esse comando, eu estou dizendo, ó, olha, pega e insira o título logo que o documento começar. E depois cria uma seção, onde essa seção vai se chamar artigo de matemática. Matheus, e o que acontece se eu pegar isso? Eu vou copiar novamente só para você testar antes de eu fazer a próxima pergunta. Ó, insira novamente. E se eu pegar esse comando aqui e colocar ele aqui embaixo da seção e não em cima? Será que o que vai acontecer? Será que o título vai ficar lá em cima ou ele vai aparecer embaixo? Observe o que aconteceu. Ficou a seção e ele apareceu na outra página. Porque por padrão, o título do artigo e tudo mais, ele não pode aparecer depois de uma seção ou coisa assim. Ele aparece logo na primeira página ou no início do topo da página. Como eu coloquei ele embaixo, ele criou uma nova página para seguir a regra. Qual é a regra? Ele tem que ser a primeira coisa que aparece na página. Então ele inseriu uma nova página e fez isso. Tá? Automaticamente ele fez isso. Então, e se eu copiar dois? E se eu colocar um aqui e um lá embaixo? Vou dar um copy lá e observa o que ele vai fazer de novo. Ele inseriu do jeito que estava, mas ele não inseriu uma página nova. Então ele só usou uma vez. Afinal, o artigo só tem um título, o autor e a data uma única vez. Então não faz sentido aparecer outras vezes. Se você forçar, você pode fazer aparecer, mas não é o nosso caso aqui. Então, terminou isso tudo aqui. De novo, para finalizar, classe do documento, nesse caso pode ser artigo, livro, slides, beamer, pode ter infinidade, tem mais de 30 mil classes, tá? Depois eu vou mostrar como vocês encontram essas classes. Você pode ter os pacotes, que são um conjunto de informações em que a gente vai usar para fazer alguma coisa. Por exemplo, observa aqui, ó, na data, imagina assim, nossa, vamos dizer que eu quero deixar automático, eu quero que toda vez que eu crio meu documento, automaticamente ele pega a data de hoje. Porque, por exemplo, eu podia botar aqui dia 29, quando eu copio aqui vai mudar para 29, mas eu quero deixar isso automático. E o que eu vou fazer? Eu posso inserir um comando que pega a data automaticamente, que é o barra hoje, em inglês, ó, barra today. Observa aqui, tem a data e dentro dele eu inseri a data de hoje. Quando eu dou um copy lá, ele insere automaticamente a data de hoje. Só que olha o que aconteceu, a data está em inglês. E sabe por quê? Em momento algum eu falei para o LaTeX que eu estou usando ele em português. Eu não informei para ele, olha, o meu documento vai ser em português. Então, ele vai e deixa em inglês, que é o idioma padrão. E aí, nas próximas, a gente vai aprender, no próximo vídeo, como fazer essas alterações e deixar isso aqui um pouco mais elaborado e mais elegante. Ok? Então, é isso. Olha a playlist completa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo resposta. Responda seu comentário com o link do vídeo resposta, tá? Se eu souber, aí eu respondo com toda certeza. Então, comenta, dá like e compartilha com seu coleguinha aí da faculdade e coisa do gênero. Valeu!